sou o professor Marcos e na nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro, vamos continuar estudando a história do nosso país, do Brasil. Nós já estudamos, desde a época da colonização, o trabalho dos escravos, negros africanos, o trabalho dos indígenas, dos povos das mais diversas nacionalidades na construção do nosso patrimônio, da riqueza do nosso país. Hoje, nós vamos falar especificamente de uma questão polêmica e muito atual, o trabalho infantil. Então, portanto, na nossa aula de hoje, mais do que o conhecimento, vai ser importantíssimo a nossa reflexão. Vamos pensar a respeito, ver quais são as nossas opiniões, o que a gente entende que melhorou, o que pode melhorar, as suas causas e consequências, ok? Além de termos os nossos tradicionais exercícios no Google Forms, eu vou pedir hoje especialmente que vocês participem comentando no nosso grupo do WhatsApp. Façam uma redação e mandem fotos, escrevam um texto, interajam com os seus colegas como se nós estivéssemos numa sala de aula. Porque o importante nessa aula de hoje vai ser, como eu já disse no início, a reflexão. Então vamos colocar os nossos pensamentos, ideias e opiniões para funcionar. A primeira informação importante, que foi uma enorme conquista para os direitos de todas as crianças, foi a instituição do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a vigorar em 13 de julho de 1990, portanto há 30 anos. Ele regulamenta todas as condições de segurança, proteção, bem-estar, enfim, direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Como estamos falando especificamente do trabalho infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no seu artigo 60, ele diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Eu vou fazer 3 marcos históricos, anotem isso no caderno, e depois na nossa leitura vocês vão grifar algumas partes. Então o primeiro marco é 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, 1822, proclamação da independência, e 1889, a proclamação da República. Na página 122 da nossa apostila, o trabalho infantil na história do Brasil. No tempo do Brasil colonial, crianças negras e indígenas eram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro e nas fazendas. Elas ajudavam nas lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco e de milho, e serviam como empregadas domésticas ou como vendedoras nas ruas das vilas coloniais. Continuando na página 123, mais tarde, no período monárquico, tanto os filhos de escravizados como os de imigrantes trabalhavam, fosse nas lavouras de café, fosse nas residências dos cafeicultores ou de pessoas abastadas. Abastadas é com muitos recursos, pessoas ricas. Quando a indústria chegou ao Brasil, além de continuarem como mão de obra nas lavouras, as crianças passaram a ser empregadas também nas fábricas, em outros serviços urbanos, ajudantes de sapateiro, vendedores ambulantes, entregadores, etc. Naquela época, como o salário pago aos trabalhadores era muito baixo, as crianças eram obrigadas a trabalhar para aumentar os rendimentos da família. O trabalho infantil era tão comum que alguns industriais chegavam a comprar máquinas que ficassem ao alcance das crianças. Com isso, agilizavam a produção de seus empregados mirins, cuja mão de obra saía bem mais barato que a de um adulto. Na página 124, leia o que um historiador escreve sobre esse assunto no livro chamado História das Crianças no Brasil. Francisco Matarazzo havia se esmerado na fábrica de tecidos Mariângela, a ponto de adquirir, para as crianças que empregava,
máquinas de tamanho reduzido, o que não minimizava o fato de que os pequenos operários e operárias permaneciam submetidos a condições de trabalho inadequadas à idade e continuavam a ser vítimas de acidentes. Esmerado é caprichado, empenhado, ou seja, o industrial Francisco Matarazzo se vangloriava de ter se empenhado para criar máquinas de trabalho que as crianças pudessem operar com mais facilidade. Mas e aí? E como é que ficavam as jornadas excessivas, as más condições das indústrias com relação à higiene, os riscos e acidentes que elas continuavam sofrendo? Parece que só a máquina ia resolver o problema. Preenchendo a nossa linha do tempo e aproveitando para recordar um pouco o que nós acabamos de ver, na primeira chamada 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, vai ficar assim. A partir dessa data, crianças africanas e indígenas ajudavam nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco e milho. Serviam como empregados domésticos ou ainda como pequenos vendedores nas ruas da colônia. Na segunda marcação, que é 1822, a proclamação da independência, filhos de escravos e de imigrantes trabalhavam na lavoura de café, ou então até nas cidades. E em nossa última marcação temporal, 1889, na proclamação da República, as crianças trabalhavam nas fábricas, na cidade e nos trabalhos domésticos. Observam que houve uma migração de cultura de cana-de-açúcar para café e depois eles vão vindo para cidades devido à industrialização. Isso é um ponto importante. Pegue a nossa apostila, então, na página 123 e 124 e vamos localizar no texto e fazer essas marcações. No tempo do Brasil colonial, até lá embaixo, vendedoras nas ruas das vilas coloniais, grifem em amarelo. Mais tarde, no período monárquico, tantos filhos de escravistas até pessoas abastadas, grifem em verde. E o nosso último texto, que vai desde quando a indústria chegou no Brasil, além de continuarem com mão de obra nas lavouras até os rendimentos da família, vocês vão grifar ou pintar em cinza. Agora vamos olhar as gravuras da página 123 e da página 124 e observem o que vocês notam. Vamos ver com relação às crianças, o que elas estão fazendo, se tem algum ponto que chama a atenção, que a gente poderia comentar alguma coisa sobre o tipo de trabalho que elas estão desenvolvendo, só olhando as imagens. Pensa um pouquinho. Agora que vocês já refletiram a respeito, vamos pensar nesses pontos aqui, ó. Como as crianças estão vestidas? Estão usando calçado? Como é o ambiente das fábricas? É iluminado? A iluminação é adequada? O chão está limpo? O local está limpo e organizado? O que vocês acham? Para auxiliar nos estudos, na página 124, nós vamos marcar, olha o detalhe, jornada de trabalho infantil nas fábricas. Então, marquem em azul desde as crianças entravam nas fábricas muito cedo até excessivo até mesmo para os adultos. Em amarelo, vocês vão grifar uma parte que tem a ver com as condições de trabalho infantil. Começa como a maioria das fábricas funcionavam aí vocês grifem galpões velhos sem boas condições de iluminação e ventilação. Grifem isso em amarelo. E no mesmo parágrafo da página 124, só que agora se refere às más condições de trabalho e longas jornadas. Como a maioria das fábricas funcionavam em galpões velhos sem boas condições de iluminação e ventilação, que vocês já grifaram em amarelo, continuando o grife em vermelho. Era comum que as crianças adoecessem. E muitas ficavam gravemente feridas em acidentes de trabalho. Na página 125 da nossa apostila, nós vamos ter dois depoimentos de duas pessoas. O primeiro, da dona Alice, e o segundo, do senhor Antônio. Leia o depoimento de duas pessoas, dona Alice e senhor Antônio, que nasceram em São Paulo na primeira década de 1900 e começaram a trabalhar ainda crianças. Aí vocês vão ler com bastante calma, vão entender o texto e aí novamente a interpretação. Tudo que nós conversamos até agora, mais o que está no texto, vai auxiliar vocês a responderem as próximas questões do Google Forms. Aprendemos um pouco mais sobre a história do Brasil e refletimos. Uma excelente oportunidade para reflexão
sobre o trabalho infantil. Ele, infelizmente, ocorre até hoje, e ocorre por várias situações. O importante é nós termos consciência disso. Como a gente quebra essa situação? Uma das possíveis causas do trabalho infantil perpetuar é o que é chamado de ciclo da pobreza. Famílias pobres, os filhos vão trabalhar mais cedo, com isso saem da escola. Saindo da escola fica falta de acesso à educação. Não tendo acesso à educação, ele não se profissionaliza. Não se profissionalizando, ele vai entrar no mercado de trabalho em subempregos, empregos que pagam mal, que têm piores condições de trabalho, vão ter filhos e os filhos vão continuar esse ciclo. Então, se essa hipótese for correta, uma das formas da gente conseguir mudar essa situação é a educação. Portanto, vai aqui o meu apelo para você que está me assistindo. Nós estamos no final do ano letivo. Esse ano de 2020 ele foi complicado, ele foi peculiar. Ninguém aguardava, esperava por uma situação dessa. Então não desista, porque se você está preocupado só em passar de ano, ok, tudo bem. Mas o conhecimento que você deixar para trás, ele vai fazer falta lá na frente. Lembre, o maior patrimônio de um ser humano é o conhecimento. Um enorme beijo a todos, amei estar aqui com vocês. Até a próxima.